Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Michele. Hoje nós vamos para a nossa aula de ciências, tá? Nós vamos estar agora trabalhando com o conteúdo de ciências. Vocês já viram a unidade 1, cada um na sua escola. Então agora as nossas aulas nós vamos dar início a partir, dar continuidade na unidade 2, ok? Nós vamos para a nossa primeira aula. E hoje, o que nós vamos abordar na aula de hoje? Nós vamos falar um pouquinho sobre nuvens, tá? Água e as mudanças de seus estados físicos, ok? Vamos ver também algumas experiênciazinhas. Vai ser uma aula muito legal. Primeiro nós vamos para a nossa rotina, que sua professora também faz em sala de aula, para vocês se organizarem. Vai lá, pega a apostila, pega o material. Nós vamos retomar a unidade 2, que fala sobre as nuvens. Quais são os tipos de nuvens, na página 268, as nuvens e o tempo. Vamos fazer a atividade 1 da página 269, a água, e as mudanças de seus estados físicos, que vocês vão poder acompanhar na prática, das páginas 273 e 274. Vamos ver um Você Sabia, página 275. E vamos também fazer algumas atividades, das páginas 276 até a 278. Memorizando os temas da videoaula de hoje e o para casa. Esta é a nossa rotina. Vai lá, pega a sua apostila, o seu estojo e vamos nos acompanhar. Nuvens. Quem já não olhou para o céu, para apreciar, para admirar a nuvem, ou para ver será que vai chover, Quem já não fez isso? Todo mundo, As nuvens. Página 268. Há muitos tipos de nuvens. Vocês sabiam que não é só um tipo de nuvem? Ela possui vários. É, professora? Sim, alunos. Tem as nuvens baixas e escuras, as altas e finas, as alongadas que cobrem grandes áreas, as redondas e muito mais. Por causa dessa variedade, as nuvens foram classificadas de acordo com suas características. Vocês sabiam? Vou contar uma coisa. Nuvem tem até nome. É isso mesmo. O formato e a altura em que se encontram na atmosfera. Observe na ilustração que nós vamos ver. Quanto à altura, as nuvens são classificadas como altas, encontradas, olha só, a 6.000 metros de altitude. As baixas, encontradas a 2.000 metros de altitude. E as médias, encontradas entre as altas e as baixas. De acordo com a forma das nuvens, em cada camada, elas recebem nomes específicos. A nuvem do tipo cúmulos, nós vamos estudar, ela, por exemplo, ela tem a base reta com um contorno arredondado, tá? Olha que lindo, você pode observar melhor no seu material, na nossa apostila. Olha só que aqui apresenta vários tipos de nuvens, que legal. Tem as cirrocúmulos, tem as cirrus, elas ficam a 6.000 metros, tá, de altitude. As cirrostratus, tem as nuvens médias, altocúmulos, altostratus, cumulonimbus, o nominho é meio complicado mesmo, mas vocês dão conta, tá? Nimbostratus, estratocúmulos, tá? Acúmulos, e tem aquelas nuvens mais baixas, São as estratos. Nossa, professora, cada nome? Cada nome, E aí, se vocês observarem, no final do material de vocês, tem um anexo. E nesse anexo
traz algo muito legal, que vocês podem brincar na casa de vocês, de identificar os tipos de nuvens. Você pode ir lá no céu, olhar, ver quais são as nuvens que tem, pegar o seu identificador de nuvens e ver quais são essas nuvens que você encontra aí no céu, tá? Como você vai fazer? Você vai recortar este círculo e recortar a imagem do triângulo aqui que está no meio, né? Essa parte mais clara em cima e a parte mais baixa. Aqui onde estão as nuvens, você também vai recortar essas nuvens, o círculo, e aí você vai colocar a parte vermelha em cima da parte azul. Se você quiser colocar um clipezinho aqui ou um grampinho, vai dar para você girar. E conforme você vai girando, vai falando qual nuvem que é e a informaçãozinha sobre ela, se ela é cúmulos, se ela é estratos, se ela é altocúmulos, se ela é estratocúmulos, cirros ou cumulonimbus, ok? Depois, se você fizer isso várias vezes, já dá até para memorizar os tipos de nuvens, ok? As nuvens e o tempo. Página 268 da sua apostila. Olha só. Ao analisarmos as nuvens, nós podemos prever se vai fazer sol, né? Se o tempo vai ficar nublado ou se vai chover. Principalmente quando a gente está de férias, você quer brincar com a água, qual que é a primeira coisa que você faz? Vai lá no céu e olha se tem nuvem, né? Se vai chover. As nuvens escuras e cinzentas, do tipo cumulonimbus, por exemplo, não é bom sinal não, gente, ó, anunciam as tempestades com raios e trovões. Já as nuvens brancas, chamadas apenas de cúmulos, que se assemelham aos chumaços de algodão, elas, olha só, indicam tempo bom, tá? Quem já não fez isso, né? Eu já fiz. Agora, vamos para a página 269. Atividade 1. Como as nuvens são classificadas? Lembra aquela primeira parte que eu falei? Alta, baixa. Olha só, elas são classificadas de acordo com a sua altura e de acordo com a sua forma, ok? Exercício 2. É possível fazer uma previsão do tempo a partir das nuvens? Você tem um programa muito legal e você precisa saber se vai chover. É possível fazer isso apenas olhando para o céu, para as nuvens? É certeza? Vamos ver. Dê um exemplo. Olha, é até possível analisar as nuvens, tá? Mas fazer suposições. Elas não dão assim a certeza de que vai chover só pelas nuvens ou a certeza de que vai fazer sol, você olhando apenas para o céu, tá? São suposições, elas indicam, elas dão sinais de que vai haver sol ou que pode chover, tá? Através das nuvens escuras e cinzentas, do tipo cumulonimbus, costumam sim anunciar tempestades com raios e trovões. Mas quem já nunca olhou para o céu e falou assim, nossa, vai vir aquela chuva, e aí passa um tempo, você fica aguardando a chuva e nada dela vem, né? Então, são apenas suposições, ok? O exercício 3. Seguindo as orientações, recorte as figuras do anexo 1, tá? Foi o que nós colocamos no slide anterior, e monte o seu próprio identificador de nuvens. É, para você brincar de observar as nuvens, né, de classificá-las pelos nomes. Ele servirá para você observar e identificar e classificar os tipos de nuvens. Aí você faz, mostra para a mamãe e fala, mamãe, você sabia que nuvem tem nome? Olha só o nome dessa nuvem lá, mostra para o papai, para o irmão, né? É legal. É esse aqui, tá? Que lembrando que está no anexo da sua apostila, lá no finalzinho.
Você sabia? Olha só uma curiosidade. Os sapos e as rãs, eles têm a pele sensível ao calor, tá? Ao sol. Por isso, eles costumam se esconder em lugares com sombra e só saem ao anoitecer. Já parou para pensar por que os sapos e as rãs ficam escondidos? Isso mesmo, é porque eles têm a pele sensível ao calor. Mas quando o ar fica mais úmido, está prestes a chover, essa turma se anima e ó, sai dos esconderijos. Por isso, quem encontra sapos, rãs e pererecas no caminho, já sabe, ó, vem chuva por aí, né? É por esta razão que esses animais são chamados de meteorologistas da natureza. Porque se eles saem, é sinal de que o tempo vai ficar mais fresco, né? Podendo ocorrer até uma chuva aí no caminho, ok? Agora, nós vamos para a página 273. Abre aí no seu material, ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre a água, tá? E as mudanças de seus estados físicos. Você deve estar perguntando, nossa, mas por que a professora trouxe gelo, trouxe um umidificador, trouxe até panela para a aula? É, porque nós vamos fazer algumas observações, tá? Você observou, por meio de um experimento, nós vamos estar fazendo aqui, que a água quente forma vapor, tá? Ao ser esfriado pelo gelo, o vapor transforma-se em gotinhas de água. E nesse experimento, dessas observações, nós vamos ver também os 3 estados físicos em que a água pode ser encontrada na natureza. Você sabe quais são? Nós podemos encontrar a água no estado líquido, no estado sólido e no estado gasoso. Vocês podem observar aí na página 273, a menininha aqui com guarda-chuva, ó, na chuva. Quem sabe, quem arrisca aí falar qual o estado da água na figura número 1? Isso, é o líquido, né? E aqui, ó, o menininho brincando na neve. Quem arrisca falar qual o estado que se encontra, que a água se transformou no boneco de neve que ele fez, todo bonitinho aqui? Quem arrisca me falar qual estado a água está? Isto, estado sólido. Muito bem, é por aí. Olha lá, a professora com os alunos no laboratório. Vamos fazer a leitura de imagem da página 273. A professora falou assim: a água líquida está se transformando em vapor. Cadê o vapor, professora? A menininha perguntou. Aí o Luan também falou, eu também não estou vendo. Aí a professora, olha, alunos, o vapor que representa o estado gasoso da água é invisível, tá? Agora vamos aqui? Nós vamos começar, página 274, falando um pouquinho sobre cada um dos estados físicos da água. A água, crianças, ela pode mudar de um estado físico para o outro, tá? Ela vai precisar de calor, mais calor ou menos calor, tá? Vamos ver alguns exemplos. Quando a água no estado líquido, ela ganha calor, ela passa para o estado gasoso, tá? Dizemos, então, que ocorreu a vaporização. Olha, eu trouxe aqui para vocês um umidificador. Aí pode ter criança que vai falar assim, professora, mas a água aqui, ela está passando para o estado, né? Ela está ganhando calor? Olha, nós podemos dizer que sim, porque esse umidificador, ele está ligado numa eletricidade, em uma fonte elétrica. E a eletricidade também é geradora de calor, de energia, tá? Então, nós ligamos ele numa fonte de energia, que é a energia elétrica. E vocês podem observar aqui, ó, aqui dentro tem água,
vendo? Aí você vai falar assim, nossa, professora, mas a água se transformou em vapor? Sim, dá até para fazer de outra forma, mas eu não vou pedir para vocês mexerem no fogão, né? Se você esquenta a água, quando ela ganha muito calor, ela passa para esse estado aqui, ó, de vaporização. Então, a água no estado gasoso, professora, ela é chamada de vapor. Vocês podem observar, ó. Vou falar fumacinha, mas o certo falar é vapor, tá? Essa fumacinha que vocês estão vendo sair daqui, nós podemos também falar que é um tipo de um vapor, ok? Com o calor do secador, a água evapora e o cabelo seca. Também é algo que nós utilizamos no nosso dia a dia, que dá para você observar essa mudança de estado físico da água. A gente sai do chuveiro lá com o cabelo todo molhado, aí a mãe pede para secar o cabelo, você vai lá e seca. Você viu que vai sair, né, não dá para a gente observar aos olhos, assim, muito nitidamente, mas o cabelo vai secar. Por que, professora, que o cabelo seca? Porque a água contida no cabelo vai evaporar, tá? Então, a água que passou do estado líquido, ela se transformou em vapor, ok? Entenderam? Ainda na página 274, olha. Quando a água no estado gasoso perde calor, tá? Ou seja, ela vai para um ambiente mais frio, ela passa para o estado líquido. Nesse caso, ocorre a condensação, tá? O vapor de água que subiu para a atmosfera, ele esfriou e passou para o estado líquido, gotas de água, ou para o estado sólido, gelo, originando as nuvens. E assim também se origina as chuvas, tá? Às vezes você fica se perguntando como que cai essa água do céu, professora? Essa água, vamos supor, tem os mares, os rios, os oceanos. Com o calor do sol, essa água, ela evapora. A água evaporando, ela chega num ambiente mais frio lá em cima, esse vapor sobe. Quando ele chega nesse ambiente mais frio, ele se transforma em gotículas de água ou também em cristais de gelo. E aí as nuvens vão ficando carregadas dessas gotículas de água e aonde acaba ocorrendo as chuvas. Viu que as gotinhas do céu não caem à toa, ok? E aqui eu trouxe para vocês essa panela, tá? Eu peço para não precisa fazer em casa porque tem que mexer com fogo, né? Pode ser perigoso. Nós esquentamos, tá? Um pouquinho de água aqui dentro da panela. A água estava bem quente, chegou numa certa temperatura, nós retiramos a panela e nós tampamos. E aí vocês podem observar que a tampa, eu vou até fazer assim para vocês verem que vai cair, ó. Caiu algumas gotículas de água, tá? Por quê? Porque a água que estava aqui, ela encontrou um ambiente mais frio quando eu retirei ela do calor, que era do fogo. Ela estava aqui, tem um furinho aqui na minha panela, onde estava até soltando um vaporzinho. A hora que eu retirei do calor e levei para um ambiente mais frio, a água ficou toda aqui, ó. E transformou-se nessas gotículas de água. Tá vendo? Que dá para cair algumas gotículas de água. Interessante, né? Passa do estado líquido para o gasoso. Vamos ver agora quais os outros estados. Continuando na página 274. Observando a figura. Quando a água no estado sólido ganha calor, ela passa para o estado líquido. O que é a água no estado sólido? Nós trouxemos aqui alguns gelos, ó, pedrinhas de gelo. E ele passou, olha só, do estado sólido para o estado líquido. Mas por que, professora, o gelo derreteu? Ele derreteu porque ele ganhou calor.
Eu retirei o gelo, né, do lugar frio que ele estava, pode ser o freezer ou o congelador, que ele estava lá num ambiente frio. Quando eu retirei esse gelo e trouxe para um ambiente de temperatura natural, ele ganhou calor. Ele ganhando calor, ele passou, ó, para o estado líquido. Ele ganhou calor e derreteu. A água estava no estado sólido, passou para o estado líquido. Tá? Nesta situação, nós dizemos que aconteceu uma fusão, tá? O estado sólido ganhou calor, passou para o estado líquido, dizemos que aconteceu uma fusão, ok? Deu para entender? Ficou claro, né? Com o aumento da temperatura, a superfície de um lago congelado começa a voltar para o estado líquido. Aqui, ó, o lago estava todo congelado, mas veio o sol, a água se aqueceu e ela do estado sólido passou para o estado líquido. Vamos ver os próximos? Aqui nesta figura, página 274 também, quando a água no estado líquido perde calor, ela passa para o estado sólido, tá? Eu fui lá, enchi esse pote de água, coloquei no meu freezer, no meu congelador. Então, a água, olha só, ela perdeu calor. Eu levei aquela água no estado líquido para um ambiente mais frio. E olha o que aconteceu. Não está no estado líquido, vocês estão vendo? Ela está no estado sólido, tá? Até eu falo para os alunos que dá para pegar, olha só. Quando isso acontece, nós chamamos que ocorreu uma solidificação. A água que estava no estado líquido, eu levei para o ambiente onde ela perdeu calor, esfriou, e ela ficou no estado sólido. Eu falo que dá para a gente pegar a água, ok? Tá? Então, vamos rever? Quando isso acontece, nós chamamos de solidificação. Vou repetir. Quando ela passa do estado líquido, perdeu calor, vou levar para o ambiente mais frio, passando para o estado sólido, acontece a solidificação. Observando aqui na nossa imagem, ó, pessoas patinando em um lago congelado. Esse lago aqui, né, estava com água no estado líquido. Não dá para você patinar, né? Mas como ele esfriou, a temperatura caiu muito, né? Ele passou para o estado de solidificação. Aí dá para você brincar de patinete, de patinar, né, no lago. Ok? Entenderam? Na página ainda 274. Você viu que as nuvens são formadas por vapor de água e que ficam suspensas lá na atmosfera, tá? No entanto, as nuvens que se formam em maiores altitudes não são formadas de vapor de água. Não, professora, mas se não é formada de vapor de água, elas se transformam em quê? Olha só, por cristais de gelo, tá? Esses cristais de gelo, ao caírem em direção ao solo, acabam derretendo e formam-se a chuva. Mas, às vezes, isso não acontece. Quando não acontece, olha só o que vira, que transforma, né? Se durante o caminho até o solo a temperatura estiver muito baixa, se durante esse trajeto a temperatura estiver muito baixa, né? A gente fala em lugares onde faz muito frio, olha só, ao invés de chuva, ela chega e ela tem a temperatura muito baixa, não é chuva que vai ocorrer o quê? Isto, vai ocorrer a neve, né? Tem a figura aqui de uma pessoa caminhando, ela está com guarda-chuva para se proteger, mas está caminhando na neve. Interessante, não é? Página 275, é só virar a folha aí. Você sabia
que durante um longo período de tempo, chamado de era glacial ou período glacial, a temperatura da Terra diminuiu muito e deixando parte do planeta coberta de gelo. Nessa época, viveram alguns animais muito adaptados ao frio. Quais, professora? O mamute. O mamute é um deles, olha só. O megatério, o cliptodonte, o castor gigante e o tigre dentes de sabre, que hoje estão extintos, tá? São animais que eles estão mais apropriados para temperaturas mais baixas, tá? Agora, vamos para a página 276. Corre lá, pega o seu estojo, pega o seu lápis, vamos fazer as atividades juntos? Vamos agora colocar em prática tudo isso aqui, ó, para ver se vocês entenderam direitinho. Combinado? Vamos começar. 1. Observe as imagens e escreva em que estado físico se encontra a água mostrada nelas. O que você está observando na figura 1? O menininho está nadando, né? Parece que é uma piscina. E essa água da piscina, ela está no estado gasoso, no estado sólido, no estado líquido. Qual você acha o estado que essa água está? Ah, respondeu certinho, muito bem. Ela está no estado líquido, tá? O próximo. Água da torneira. Também, muito fácil, né? A água que está saindo aqui da torneira, ela sai no seu estado líquido. Agora o desenho aqui, ó, nos mostra uma geleira, gelos enormes. E em qual estado físico a água da geleira está? Você sabe? Ah, sabe porque você prestou atenção aqui na aula. O estado sólido aqui, ó. Ok? E esse último aqui também, parece ser uma criança brincando, né, com cristais de gelo, na neve. Qual estado físico está a água? Isso mesmo, o estado sólido. Muito bem, crianças, vocês estão de parabéns. Agora, ainda na página 276, o exercício 2. Lembra que eu expliquei que a água muda de estados físicos? E o que é que faz essa mudança? Ó, uma mudança, outra mudança aqui. O que que faz ela passar de um estado para o outro? Vamos ver se você sabe. Pega o seu lapisinho aí. Vou dar um tempinho para você responder. Aí, acertou, né? Tá fácil. As mudanças ocorrem devido, olha só, à perda, tá? Perdeu calor, ou ganho de calor, produzido pela variação de temperatura, tá? Está mais quente ou está mais frio, faz com que ocorra essa mudança no estado físico da água. Lembrando que se não der tempo, você pode assistir a aula novamente, dar pause, faz com calma, ok? O exercício 3. Tem roupas no varal? Professor, o que essas roupas no varal tem a ver com o estado físico da água? Tem a ver sim, gente. A nossa vida no dia a dia também tem ciência. Desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. A ciência está envolvida no nosso dia a dia. Sabe como? Olha só. Por que as roupas estendidas no varal, em um dia de sol, ficam secas mais rapidamente do que um dia sem sol? Por que será? Lembra da perda ou ganho do calor? Olha lá. Porque o calor do sol, lembra do secador do cabelo lá que eu expliquei? O calor do sol transforma a água líquida das roupas em vapor. Tá? E mesmo que a gente não possa observar nitidamente, o vapor ele sobe na atmosfera.
tá? Lembra do cabelo, o cabelo estava molhado, você pôs o secador, o calor transformou a água do estado líquido em vapor. Isso também acontece quando a mamãe coloca a roupa lá no varal, né? Aquela água, ela vai secando, porque vai vir o calor e vai se transformar do estado líquido em vapor. E para onde vai esse vapor? Isso, ele sobe na atmosfera. Mais uma atividade, olha. Por que o gelo derrete quando deixamos fora do congelador? Tem a figura de um gelo aí que está se derretendo. Lembra que eu trouxe para vocês? O gelo derreteu. Por que será? Porque aumentou o calor ou perdeu o calor? Vou dar um tempinho aí para você responder. Isto. Ocorre ganho de calor. Eu tirei ele do ambiente frio em que ele estava, tá? Pois a temperatura aumentou. E, como consequência, a água no estado sólido, tá? O gelo se transformou em água no estado líquido. Ok? Agora vamos fazer um esqueminha. O esquema abaixo trata das mudanças de estados físicos da água. Nós vamos completar aqui em cada retângulo, de acordo com o que está falando em cada item, se a água se transformou para o estado líquido, sólido ou gasoso. Vamos lá? Vamos fazer juntos? A água no estado gasoso, quando perdeu calor. Perdeu calor, ela no estado gasoso passa para o estado líquido. Muito bem. Lembra aqui, ó, do exemplo que eu dei da tampinha da panela? O outro, água no estado líquido, quando ela ganha calor, tá? Ela passa para o estado, aumentou a temperatura, para o estado gasoso, né, da panelinha quando eu coloquei no fogo, aqui também saindo do umidificador. E o outro, quando a água no estado líquido, quando ela perde calor, ela passa para o estado, perdeu calor, hein? Está no ambiente mais frio. Qual que é o estado que a água passa? Para o estado sólido. E o último, a água no estado sólido, quando ela ganha calor. Ganhou calor, esquentou, estava no estado sólido. O que acontece? Ah, tá fácil essa, né? Ela passa para o estado líquido. A atividade da página 278, tá? É uma entrevista. Até hoje, principalmente nas regiões rurais, algumas pessoas tentam fazer a previsão do tempo pela observação. É muito comum as pessoas fazerem isso, tá? Elas olham o céu, olham o comportamento dos animais, lembra do Você Sabia do sapo e da rã? E outros sinais que percebem na natureza. Vamos fazer uma pesquisa sobre esses conhecimentos populares, tá? Você na sua casa vai fazer uma entrevista, pode ser até mesmo com a pessoa que mora com você, porque nós não estamos tendo contato com outras pessoas. Com uma pessoa de mais de 40 anos de idade, para saber uma maneira de prever o tempo por meio da observação de elementos da natureza, tá? Durante essa entrevista, você vai ler com calma as perguntinhas e vai perguntar para essa pessoa como ela faz para olhar a previsão do tempo, utilizando elementos da natureza, ok? Essa é a entrevista, coloca o nome da pessoa, a idade, pode fazer a perguntinha para ela, né? O que você faz para prever o tempo somente observando a natureza? Está na página 278. Página 278, exercício 2.
assinale que tipo de nuvem é essa utilizando o seu identificador. Você pode fazer primeiro o seu identificador para responder aqui, ó. Essa nuvem é a altocúmulos, ok? E esse tipo de nuvem indica qual condição do tempo? Vem chuva, vai estar ensolarado, céu nublado, com possibilidades de chuva, tá? E algumas nuvens parecem ser feitas de algodão, né? São tão lindas. Mas de que são feitas realmente as nuvens? Lembra que nós falamos? Isto, são formadas por pequeninas gotas de água e cristais de gelo. Vamos para o Para Casa, página 279. Tá fácil, você vai observar as figurinhas e responder aqui as perguntinhas, né? Exercício 4, as imagens que revelam a subida do ar quente. Aqui falar o que acontece quando o sorvete derrete mais rápido em um dia de calor. Observar a imagem, olha aqui, ó, que nós falamos, né, da água na panela. E responder a perguntinha A e B. Anota aí, página 279. Vamos memorizar os temas da videoaula. Hoje nós aprendemos sobre as nuvens, muito legal, né? Os tipos de nuvens, as nuvens e o tempo. Aprendemos sobre a água e as mudanças de seus estados físicos. Vimos um Você Sabia muito interessante, formação de nuvens, né? Vapor de água por cristais de gelos, animais que viveram na era glacial e atividade de fixação do conteúdo de hoje. O nosso roteirinho aí para casa, para você se organizar melhor, assistir a videoaula, pode ser mais de uma vez, tá? O Para Casa, que é fazer o exercício 4, 5 e 6 da página 279, que é toda a aula que nós falamos hoje. Tira uma foto bem bonita da atividade, envia para o seu professor. É muito importante os pais estar fazendo as orientações certinhas, tá? Mas qualquer dúvida, entre em contato com a sua professora. Muito obrigada pela aula de hoje e até a próxima!